Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao 5º capítulo Unidades de Medida. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem seu like, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho. Vamos verificar definição e unidades para velocidade, altitude e distância. A definição. Então, as unidades de medida são representações das grandezas físicas utilizadas em diversas áreas do conhecimento, com o intuito de quantificar uma matéria, uma sensação, o tempo ou tamanho de algo. A primeira unidade de medida utilizada, em distância, vai ser chamada milha náutica, que é a mais utilizada na navegação aérea. Esta unidade não faz parte do sistema métrico do Brasil, havendo necessidade de relacioná-los com quilômetro, km ou metro, m, unidades estas bem conhecidas. Mesmo no Brasil, por usar um sistema métrico, quilômetro ou metro, a aviação, as aeronaves, elas são construídas, os instrumentos são construídos em relação à milha náutica. Então, o que pode ser pedido nos exercícios vão ser conversões. Então, converter milha náutica para quilômetro ou metro. Então, a partir daqui, a gente pode fazer essas comparações. Então, uma milha náutica é a mesma coisa que dizer 1.852 metros ou 1,852 quilômetros. Então, uma milha náutica percorrida com a minha aeronave, eu percorri em quilômetro 1,852 ou 1.852 metros. Surge também uma outra unidade de distância, que é a milha terrestre. E aí tem essa representação para metros ou quilômetros. Então, uma milha terrestre percorrida representa 1.609 metros ou 1,609 quilômetros. Para fazer a conversão, sabendo o que cada unidade representa na outra unidade, a gente faz uma regra de 3 simples. Ou seja, uma milha terrestre representa 1.609 metros. Quantas milhas terrestres que eu quero encontrar vai representar em metros ou quilômetros? Em milha náutica, vai fazer da mesma forma a regra de 3. Uma milha náutica representa 1,852 quilômetros. E quantas milhas náuticas que eu quero definir vai ser representado em quilômetros? E aí você fazendo a multiplicação e após a divisão, você encontra o resultado. A Terra foi dividida em 21.600 partes iguais, equador ou meridianos. Essas 21.600 partes iguais é a mesma coisa que dizer 21.600 milhas náuticas. Se você converter essa distância em quilômetros, você vai encontrar o raio, a distância total, né, da linha do Equador, em quilômetros. E aí sim a gente consegue ver a grandeza do globo terrestre em relação às imperfeições da superfície. Dessa forma, como a gente viu no primeiro capítulo, vai ser considerado uma esfera perfeita. Uma outra unidade de medida utilizada para altitude e nível de voo vai ser o pé, ou feet em inglês. E a equivalência em metros será: um pé representa 30,48 centímetros ou 0,3048 metros. Então, qualquer pés que o exercício te der, você vai fazer a regra de 3 simples. Um pé representa 30,48 centímetros. Aí, se o exercício der 2 pés, por exemplo, quanto vai ser em centímetros? Faz a multiplicação, divide e encontrará o resultado. Para qualquer pés colocado nessa informação, você vai conseguir transformar em centímetros ou em metros. O que precisa também tomar o devido cuidado é no momento em que for fazer essas conversões, você fazer a leitura completa do exercício
para descobrir qual unidade de medida ele quer que você selecione. Então, por exemplo, a gente sabe que um pé é 30,48 centímetros ou 0,3048 metros. Então, quando você faz uma conversão, você vai achar o resultado em centímetros ou em metros. Então, veja lá no exercício se ele quer o resultado em centímetros ou em metros. Ponto. Pode ser que ele peça também em quilômetros. Então, você precisa facilitar sua conta. Então, nesse caso, se o resultado você encontrou ele em metros, você precisa ainda converter metros para quilômetros para então você selecionar a alternativa em quilômetros. Então, por exemplo, se o resultado deu 1000 metros e lá nas alternativas temos 1 quilômetro, 1,5 km e assim por diante, qual o resultado que você vai precisar selecionar? Então, 1000 metros é a mesma coisa que dizer 1 quilômetro. Então, você vai selecionar a alternativa em quilômetros. Isso vale também para o slide anterior, que a gente falou ali em milhas náuticas, para metros em quilômetros. Então, possa ser que ele queira o resultado em pés. E aí você precisa ainda converter em pés, porque há também essa distância em pés. E aí você tem que trabalhar em relação a isso. Com a velocidade, a unidade mais utilizada é nó, ou kT, nó em inglês. Porém, existem velocímetros com unidade em quilômetros por hora ou milhas por hora. Pode haver também a conversão da velocidade nó para metros ou quilômetros. E aí, como é que a gente vai fazer essa conversão? A velocidade, a unidade medida nó, é a mesma coisa que dizer 1 milha náutica por hora. Então, foi convencionado que distância pelo tempo, que é 1 milha náutica por hora, virou nó. Então, se o exercício der uma velocidade 300 nós, é a mesma coisa que falarmos 300 milhas náuticas por hora. E aí a gente já sabe que 1 milha náutica é 1.852 metros ou 1,852 quilômetros. 300 milhas vai dar quanto em quilômetros? Faz a multiplicação, depois a divisão e encontrará o resultado. Então veja que para a velocidade em nó é idêntico à milha náutica, a mesma representação. Em milhas por hora, a mesma coisa, o que a gente viu lá em distância. Então, 1 milha é 1.609 metros ou 1,609 quilômetros. Milhas por hora é a mesma velocidade em relação àquela distância. Com isso, finalizamos o nosso 5º capítulo. Muito obrigado e até a próxima!